Olá pessoal, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês que me assistem. O pastor Luiz, ele volta a voar, para nós prosseguirmos o nosso estudo do Apocalipse, como já iniciei abrindo esse primeiro bloco. Quero vos dizer, dando uma sequência, como eu falei, que o livro é de difícil interpretação, porque para ler tem coisa que só o Espírito Santo pode ensinar, que faculdade teológica não ensina o que é o Apocalipse, mas também não é difícil. Eu quero abrir aqui uma margem para vocês entenderem como estudar o Apocalipse. Isso é do leigo ao doutor. Nós começamos pelo capítulo 1. Como eu já falei, no versículo 19 do capítulo 1, Senhor Jesus ordena a João a escrever o que viu e as que são, e a depois dessa o que onde acontecer. Ele começou com a visão de Jesus ressuscitado, andando no meio dos castiçais. Depois vem a carta às 7 igrejas, e depois das 7 igrejas, João vê uma cena no céu, uma porta aberta e uma voz que dizia: João, sobe para aqui. João foi ao céu, chegando lá ver o Pai e o Filho, Deus sentado no seu trono, Jesus à sua destra, 4 animais, 24 anciãos, e começou a falar. O importante é você começar, entenda bem. Comece no capítulo 1, para você entender que é uma introdução para entrar no livro. Depois passe para o capítulo 2, começa pela primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Aí vai até o final do capítulo 3, que encerra com a igreja de Laodiceia, justamente a igreja que nós estamos vivendo hoje. Porque alguns teólogos de renome falaram que as 7 igrejas são 7 períodos de tempo que a igreja vai passar e já vem passando. E até eu concordo com isso, se não fosse, que está servindo de alerta para o mundo inteiro, essa alerta de Jesus. Chega na igreja de Laodiceia, a igreja de crente rico, mas de crente morno, crente frio, que está causando náuseas em Jesus. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Numa sequência, João vê um livro fechado por dentro e por fora com 24 selos. E uma voz que dizia: ninguém é digno de abrir o livro nem de ler. João começou a chorar, como já falei, vou repetir. Aí o ancião disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para desatar e ler o livro. Começa-se por aí com a abertura dos selos. Então foram 7 citados, ou 6, citados os nomes. Chegando ao final do capítulo 6, e versículo de número 16 e 17, diz o porquê do livro. Tá certo? O porquê é uma correção de Deus para a humanidade que vai ficar, que não aceitaram o Evangelho. Vai vir castigos terríveis, começando com 7 trombetas. Você vai ver no final do capítulo 6, os mártires que haviam morrido, está citado. Mas começa no capítulo 7, ele fazendo uma seleção de uma comissão que vai andar com ele, para onde ele for. A confirmação está no capítulo de número 14. E aí o que acontece? Essa comissão, 144 mil, 12 mil de cada tribo, os descendentes de Israel. Isso é para andar para onde ele for.
No milênio ele vai ter plena liberdade de andar, e essa comissão vai acompanhar ele. Quando começa a abertura, ou o toque da primeira trombeta, aí começa a mostrar o que pode acontecer. Nós não vamos ler a Bíblia toda, o capítulo todo, ou o livro, para não tomar muito tempo, porque eu preciso de 180 horas para eu explanar o Apocalipse. Nós estamos com uma revista, que depois a meditadora aqui ela vai botar para vocês verem, uma apostila que eu escrevi, com 32 páginas, contando a história do Apocalipse, Daniel e o Apocalipse. Porque eu coloquei o tema na apostila chamado Os Mistérios Simbólicos das Profecias de Daniel e o Apocalipse. Também eu faço um estudo ilustrado, começando pela estátua de Nabucodonosor, Daniel 2. Depois começo com o capítulo 7, com o sonho de Daniel. Capítulo 7, capítulo 8, falando dos animais. Daí, eu vou explanar sobre o animal terrível e feroz de Daniel 7, que tinha 10 chifres, e depois subiu um chifre pequeno, que tinha olho, tinha boca, falava e blasfemava contra Deus. Isso está interligado com o anticristo. Por isso, daqui, de Daniel, eu fiz uma ponte diretamente para o anticristo, no capítulo 13 de Apocalipse, explicando. Vou dar uma explanada sobre isso, porque o livro de Daniel é o primeiro livro que abre imagens cronológicas, para nós realmente entender melhor a cronologia bíblica, porque data e hora, essas coisas não podemos dizer, mas os fatos dos acontecimentos nos aproxima a vinda do Senhor. E nós temos que ficar de sobreaviso, porque a qualquer momento, eu digo e repito, o Senhor estará voltando para buscar a sua igreja, pelos fatos dos acontecimentos. E aí, preocupado com a situação difícil e horrível e tremenda que as nações vão sofrer na tribulação, Jesus, demonstrando o seu amor, fez questão de aparecer a João, preso lá na ilha de Pátimo, na Ásia Menor. Então ele, sofrendo pelo amor de Deus, aí ele ouviu, Jesus chegou e falou para ele, ditou o livro, 22 capítulos, 105 versículos, para nós meditar as coisas que em breve hão de acontecer. Por que Jesus falou assim? Porque do Gênesis até o Apocalipse, ninguém sabe com todos os detalhes como é que vai ser o futuro. E nós, lendo com cautela, podemos chegar na eternidade, do capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra, como ele falou, porque esse céu e essa terra vai acabar, ele vai criar tudo de novo, e lá no final, que eu quero dizer para vocês, eu digo para vocês quem é os moradores da nova terra, no mundo pós-milenar. A terra continua no empate e o céu também. Os céus para a igreja de Jesus, e Deus, e a terra para os que ficarem no Apocalipse. Então o assunto é difícil por causa disso, mas tudo bem. Vamos chegar lá. Abre-se a primeira trombeta, capítulo 8. Aí vem umas pragas já ali. No capítulo de número 9, abre-se outra trombeta, o anjo toca a trombeta, e vem uma praga de gafanhoto, que eu acho que com essa praga que apareceu, a maioria do povo sabe que surgiu uma praga de gafanhoto, uma peste de gafanhoto que subiu da Argentina, que era uma coisa terrível, tinha bilhões de gafanhotos. Nada dos gafanhotos do Apocalipse. Quem falou isso não conhece o que é o Apocalipse, porque com a abertura com o toque da segunda trombeta, ele vai surgir o gafanhoto, aspecto diferente, cara de homem, cabelo de mulher, e a ferro